O assunto hoje é sobre o transtorno de personalidade narcisista. E claro, quem tiver dúvida, pode deixar. É mais fácil, gente, quando deixa aqui, ó, tem um balãozinho com um ponto de interrogação. Que ali eu consigo ver no final, consigo colocar a pergunta da pessoa e no final fazer as perguntas para Ana. Tá? E Ana, eu vou pedir para você, onde tem um sinalzinho de mais ali, uma câmera com maisinho, que ela já pediu. Vamos lá bater um papo sobre o que é. Tô aceitando aqui. O que mais? Temos Bahia, temos Oi, Fortaleza. olá, Olá, minha tudo bom? xará. Tudo O som bem? Tava tá dando pra ouvir bom. direitinho, Ana? Então tá bom, que eu não tô com Deixa eu só fone. Eu falei, vamos ver ajeitar se aqui a tá funcionando altura direitinho. do telefone, tá me vendo? Agora eu tô te vendo. Isso, tô vendo. Todo mundo vendo, ouvindo direitinho? Eu tô ouvindo super bem a Ana também. Ana, muito obrigada. Ó, eu vou deixar os comentários aqui, mas eles não ficam. É só para eu poder ver se tem alguma coisa, alguma perguntinha aqui para fazer depois para você. Mas Tá depois bom. ele não aparece na gravação, tá bom? Deixa que Tá, eu olho fica aqui. atento aos comentários. Ana, querida, vamos lá. A psicóloga Ana Ganho, que vai falar aqui com a gente sobre esse tema narcisistas. Boa Muito obrigada, viu, noite. Ana? Boa noite. Primeiramente, Prazer estar obrigada aí falando com pelo você. convite. É um prazer poder compartilhar um pouquinho do conhecimento que eu tenho a respeito do tema e, de repente, elucidar pessoas, despertar algumas pessoas que estão vivendo momentos ruins. Então, é sempre um prazer poder compartilhar e ajudar. Ah, obrigada, querida. Ana, eu queria começar com você, porque assim, a gente tem desde lá de trás, né? A gente usa o Sim, termo narcisista de uma forma bem ampla e geral, que não é o caso que a gente vai falar aqui, né? Mas aquela coisa de, até do mito, né? De Narciso, ele é no sentido de muito vaidoso, de ter um amor sim. por si mesmo exacerbado. Mas a gente vai falar do transtorno, né? O que é o transtorno de Então, personalidade o narcisista, transtorno Ana? de personalidade narcisista é a construção da personalidade na infância, cujas principais características são falta de empatia e complexo de grandeza. E normalmente é construído na infância. Normalmente essas crianças são filhas de pais abusivos ou de educadores abusivos, sejam eles avós ou quem educa a criança. Ana, é como se fosse assim, a Uhum. criança pensa, né? Eu não sou boa o bastante, eu não tenho validação, eu sou abusada, não reconhece o meu valor. Então, é como se a criança pensasse da seguinte forma: eu vou matar o meu eu real e vou construir um personagem. Então, o narcisista, ele constrói um personagem. Porque, no fundo, né, para esconder essa baixa autoestima, esse complexo de inferioridade, ele compensa com um falso senso de grandeza. Né? Então, é construído na Uhum. infância, não é um transtorno mental, é o tipo de personalidade que a pessoa constrói. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque hoje em dia todo mundo tem o hábito de diagnosticar de forma muito vulgar, né? É narcisista, não é. A gente só pode detectar se a pessoa é narcisista no final ali da adolescência e início da fase adulta, que é quando a gente percebe que os Tá. padrões se mantêm. Porque todos nós temos traços de personalidade narcisista. Todos nós temos traços narcisistas. Na verdade, que até é bom, até uma forma saudável de você viver. Uma vaidade, né? Um senso Uhum. de estima legal. Então, isso é natural, é saudável. Mas o transtorno em si, a Uhum. pessoa constrói a personalidade dessa forma. E não muda, não tem tratamento. É assim que ela conduz a vida dela. Então ela não nasce, Sim, ela alguns desenvolve na cientistas dizem infância. que a criança pode trazer geneticamente esses traços, mas pelo que eu Uhum. estudo, pelo meu ponto de vista, por tudo que eu já vi, é construído na infância, é na educação que acontece. Tá. E
você falou que não tem cura, nem tratamento, não dá nem para, tipo, amenizar. A pessoa pode ter essa consciência, de repente, amenizar essas Não tem características. cura porque, primeiro, eles não se reconhecem com problema. Eles não se veem um problema. Eles gostam de ser do jeito que são. Eles têm total noção do mal que eles causam às pessoas, né? E eles não se veem com problemas. Então, eles não procuram ajuda. Inclusive, muitos deles têm preconceito com psicólogo, com psicanalista, com psiquiatra. Eles não querem buscar ajuda. Então, já começa daí. Agora, claro, os poucos que em algum momento percebem, ou porque leram, ou alguém falou, ou viu um vídeo, ou deu um estalo, e que procuram, são raros os casos. E é muito difícil, porque é um padrão. Né? Eles têm, no fundo, assim, um eu muito vazio. Então, se eles entram em contato com essa dor, para eles é muito angustiante. Então, eles preferem manter o personagem, né? Tá. Gente, ó, vai mandando aqui esse aviãozinho aqui, que encaminha para mais gente, chama mais gente aqui para a live para a gente discutir um pouquinho sobre esse tema. E quais são, Ana, as características assim principais do transtorno, da pessoa que tem A esse falta de transtorno? empatia, né? A falta de empatia e o senso de grandeza são muito manipuladores, né? Eles são abusivos. As 5 principais características, né? Manipuladores, falta de empatia, senso de grandeza, eles são abusivos, né? E normalmente eles fisgam uma vítima que eles percebem que é uma codependente emocional. O que eles querem dessa vítima? Até assim, o porquê? O que eles precisam dessa outra pessoa? O que eles O buscam suprimento nela, do vazio no geral? que eles se sentem. Como eles vivem um personagem, no fundo, eles têm um vazio existencial muito grande. Então, eles buscam no outro esse suprimento, ou seja, de diversas formas. Ou seja, a energia que a outra pessoa tem, ou seja, financeiramente falando, o modo de vida, o estilo de vida da pessoa. E, normalmente, pessoas muito boazinhas e que têm dificuldade de dar limite, de dizer não. Então, é um alvo muito fácil para o narcisista, né? Ele percebe rapidamente que aquela pessoa vai poder dar para ele, né? Os elogios, os paparicos, vai fazer tudo o que ele quer, vai fazer ele se sentir grandioso como ele precisa se sentir, como ele quer. Como ele quer, entendi. Então, assim, ele não se vê, no fundo, Não. ele não se acha tão grande. Mas ele quer que o outro acredite nessa característica, então ele busca através dos elogios, das outras pessoas, da adoração dos outros para se sentir do jeito que, na verdade, para ele não sente. É validar isso? Seria isso? aquilo que ele mesmo não sente. Tanto que eles, normalmente, a gente costuma dizer que os narcisistas, eles não têm amigos, eles têm bajuladores, né? Eles têm, são os macacos voadores, eles têm aquelas pessoas que parecem até, são seguidores, né? E eles realmente mostram quem são. E normalmente são pessoas muito carismáticas, são pessoas assim muito inteligentes, eles têm uma fala bacana, eles falam bem, eles articulam bem. Então, são até adorados socialmente falando. E normalmente, quem conhece o narcisista de fato é quem convive na mesma casa. Ou seja, né, o pai e a mãe, mas assim, às vezes o pai e a mãe também não conseguem identificar o transtorno em si, né? E normalmente um narcisista vem de um pai ou uma mãe ou um familiar narcisista. Então, é uma família, né, que já tem o transtorno, mas normalmente o cônjuge que acaba sendo o alvo principal. E os filhos, né, que ali convivem. Porque ele não consegue manter o tempo todo o personagem. Para os de fora, ele encontra, eventualmente, passa um tempo junto, ele consegue. Dentro de casa, ele não vai conseguir manter. Né? Então, são os principais alvos. É aquela pessoa que você diz assim, sei lá, você convive mais e você fala, ninguém vai acreditar
Ninguém tá vendo, ninguém pode imaginar que aquela pessoa que, né, que externamente parece super adorável, enfim, alguma coisa do tipo, dentro de Exatamente, é a casa de outro louca, jeito. é Seria o isso? louco, porque tá, o transtorno ele acontece em ambos os sexos, isso vamos deixar claro, né? Porque eu já tive até homens, né, que me mandaram mensagens falando que é injusto, porque a gente fala muito da mulher que sofre abuso. O que eu coloquei para Uhum. ele é o seguinte: é porque normalmente o homem é vítima do próprio machismo estrutural, né? Ele tem vergonha às vezes de buscar ajuda, de denunciar, porque tem muita mulher abusiva também. Isso aí não tem diferença. Então, quando a gente fala, né, do transtorno, eu estou falando de ambos os sexos. Então, é justamente isso. Ele é super carismático, todos adoram, e a pessoa que convive é a louca, é a problemática, é a que, né, de repente, causa nele ou nela certos padrões de descargas emocionais. Então, realmente é assim que acontece, infelizmente. E eu acho que até a pessoa deve começar a duvidar, de Sim. repente, de si mesma, né? Será que não é, será que eu não fiz alguma coisa que, de certa forma, despertou isso nele? Porque com todo mundo é tão legal, é tão adorável e é só comigo, né? Que é assim, ou só dentro de casa, ou só assim. Então, será que não, o problema não é comigo? Deve ter um gap ali, né? A pessoa deve dar uma Dá, porque surtada nesse normalmente, como sentido, as né? vítimas são codependentes emocionais, codependentes afetivas, né? Que também vêm de um lar desestruturado, de um lar abusivo, só que o codependente ele formou essa personalidade codependente. E o narcisista. Então, assim, o codependente normalmente já não acredita em si. É uma união perfeita, um retroalimenta o outro. Então, assim, o codependente ele já não acredita em si. E aí, como o narcisista é extremamente manipulador, ele é bom, ele tem várias técnicas de manipulação, o codependente, em um determinado momento, a vítima, né, a pessoa empata, ou seja lá, o nome que a gente dê, ela acha que realmente, peraí, eu sou o problema, né? Eu acho que sou eu o problema. Então, é uma confusão mental, e as pessoas adoecem, tá? Muitas pessoas chegam a depressão e até suicídio. A vítima, Quem, a a vítima, vítima, a nesse caso, vítima. a pessoa que É uma convive com competição o desleal. narcisista. Não tem como. Não dá. Você já adiantou aqui, né? Como a gente tem um público de Sim. 95% de mulheres, a gente vai tratar, a gente vai falar do narcisista, mas a Ana já deixou claro que isso vale. Não tem uma predominância, tem algum estudo de predominância Tem entre homens e mulheres? estudo Não sim, existe mas eu nada. acredito que, como toda estatística, né? É aquilo que eu já até falei, o homem, normalmente, ele tem essa repressão social de, né, para um homem ir numa delegacia fazer uma denúncia, para um homem comentar para um amigo que ele sofre abuso da mulher, há uma diferença, sim, entre a força física, isso é biológico, isso é genético, o homem ele é mais forte que a mulher. Então, quando a gente fala de abuso físico, ok, a predominância é masculina de exercer o abuso. Agora, psicologicamente falando, não tem essa discriminação. No meu ponto de vista, inclusive, as mulheres quando tem o transtorno, elas são extremamente hábeis na arte de manipular, são sutis, elas são bem. Ainda tem a questão do sexo frágil, né, que é permitido, né, se escondem um pouco nessa questão do sexo frágil. Então, realmente, a mulher, em termos de abuso psicológico, não tem assim, eu não vejo assim uma. Porque ambos são filhos, frutos, né, o homem e a mulher são frutos de um lar disfuncional. Então, a mulher, Uhum. inclusive, ela quando é manipuladora, ela é muito causa estragos, né? Uhum. E também tem, a gente está falando aqui no geral, principalmente relacionamento, quando a gente pensa, a gente fala muito de relacionamento amoroso, né? Mas assim, também Da tem o mãe. relacionamento da mãe, né? Narcisista, com você ainda tem a posição da mãe, né? Em relação ao filho, né? Que também Sim. tem essa Não, você não autoridade tem ainda, né? ideia. Se o relacionamento entre um homem e uma mulher, né, ou seja lá, né, um relacionamento afetivo, já causa muitos danos, imagina você ser fruto de um pai ou de uma mãe narcisista. A mãe, então, causa um estrago Uhum. assim, porque tem
A mãe, ela normalmente ela tem uma aproximação maior, né, com os filhos, então ela tem assim uma gerência maior sobre os filhos. Uma mãe narcisista, ela é capaz, primeiro que ela tem os filhos e ela acha que aqueles filhos são extensão dela. Eles não percebem os filhos, ela não percebe o filho, o pai também, tá? Vamos falar dos dois. Não percebem o filho como um ser independente. Eles veem os filhos como uma extensão deles. Então, aqueles filhos vieram ao mundo para lhe servir. Então, é assim, né, vamos lá, eles são capazes de causar uma rede de intrigas na família, uma triangulação, mentiras, aí bota pai contra filho contra os irmãos contra irmãos, tudo em pró de satisfazer o ego, de satisfazer a vaidade, satisfazer as necessidades, o prazer, tudo aquilo que eles querem. E como os pais, né, já têm essa, judicialmente falando, e eles têm né, os filhos dependem daqueles pais, enquanto não são adultos, né? Eles vivem com aqueles pais. Então, você imagina uma criança, Ana, que quer a adoração daqueles pais, ela quer a validação daqueles pais e aqueles pais não validam. E, além de tudo, ainda abusam daqueles filhos, eles sabem que estão sofrendo o abuso, eles sabem que aquilo não é correto, alguma coisa não é legal. E mesmo assim, eles continuam querendo amar aqueles pais e continuam querendo receber o amor daqueles pais. O estrago que se causa na mente dessa criança, que não pode nem sair, né? Já é difícil para um filho adulto de pai narcisista sair de casa, porque tem todo um jogo de manipulação, um jogo assim, de culpabilidade. Então, você imagina uma criança, ela tem que viver naquele ambiente. Então, ou ela acaba negando sua identidade, como eu já te falei, né? A criança pensa, eu não tenho validação, meu pai e minha mãe não me amam do jeito que eu sou, eu tenho vergonha do jeito que eu sou, eu vou matar, meu inconsciente vai matar o meu eu real, e eu vou criar um personagem que eu sei que não é verdadeiro e que eu sei que também não vai ter a validação dos meus pais, mas do mundo lá não vai ser amado. Nem assim vai ser amado, assim. né? Nem lá assim fora eu vou enganar muita gente, mas as pessoas que eu quero receber amor, que eu não vou ter. E é duro você perceber que pais narcisistas não têm amor genuíno pelos seus filhos. Porque eles também provavelmente são filhos ou filhos, ou eu estou falando aqui de educadores, né? Porque às vezes tem filhos que são cuidados por avós, ou sei lá, ou tios, né? Mas normalmente a gente vamos aqui falar de pais, né? É duro, né? Você saber que por isso que muitos filhos não querem nem saber, nem buscam saber, porque é muito doloroso você entrar em conta, saber que seu pai e sua mãe não te amam genuinamente. Você, para eles, é um objeto, uma extensão do prazer deles. E muitos filhos, quando não conseguem ter uma vida normal, porque se vai casar, a mãe inferniza a vida do filho, da mulher, ou vice-versa, do marido e dos netos. Ela faz uma confusão. É como se o filho não tivesse direito a ter a própria vida, porque se ele sai e ele vai se dedicar a outra família, que passa a ser a família dele, né? Porque os pais são a família. Ela perde. Ela perde. Quem vai servi-la? Ou quem vai servi-lo, né? No caso do pai. Então tem o jogo de culpabilidade. E culturalmente, né? O filho, quando às vezes percebe o que está vivendo, e para ele aquilo é muito, porque desenvolve doenças, né? Transtorno de ansiedade, pânico, doenças autoimunes. E quando o filho, de repente, ou sei lá, vai que vê um vídeo, alguém conversa com alguém e se percebe numa situação que isso não está me fazendo bem, eu preciso me afastar um pouco dos meus pais, eu não vou abandoná-los. Eu só preciso me afastar para poder ter um pouco de saúde. Aí vem o jogo de culpabilidade social, que socialmente é um absurdo você estar abandonando seus pais. Como você deixa os pais, que te deram tudo. E o pai e a mãe tudo. narcisista vão usar da culpabilidade. Você é um filho ingrato, você está me abandonando, eu te dei tudo. Você imagina... Então, muitos não conseguem nem sair. E nem formar suas próprias famílias, né? E quando formam, ainda tem essa questão, né? O pai e mãe acabam fazendo uma rede de intrigas e... É como se esse filho não tivesse esse direito de ter o seu eu, a sua identidade.
Você não pode pensar. Eu penso por você e você me serve. E eu decido. E decido, né? Ana, tem uma pergunta aqui, ó, da Ellen, que a gente vai deixar um pouquinho para o final, tá, Ellen? Eu vou ler agora, mas tá aqui no final para a gente ter um andamento, ó. Estou num relacionamento com uma pessoa que tem traços narcisistas. Não consigo sair. Podem falar um pouco sobre isso? Antes, aí eu queria fazer aqui uma ponte. Antes de chegar na hora de sair, eu queria entender um pouquinho como que é o início de um relacionamento com um narcisista. Porque, assim, óbvio, né, gente? Pelo menos para mim, assim, parece óbvio. Se você já tá você já vê o pior da pessoa, você não vai se apaixonar. Dificilmente você vai se apaixonar, se interessar. Como é que é? O que que essa... por que que eles são apaixonantes? Por que que eles conseguem envolver a vítima futura? O que que eles têm? Que técnica que eles usam para isso, Ana? Eles são muito hábeis, como eu te falei. Eles são um camaleão. Então, se eles percebem uma vítima em potencial, eles fazem... Uma das técnicas de manipulação de conquista é o espelhamento. Então, o que seria o espelhamento? Eles percebem, eles fazem um estudo minucioso sobre aquela pessoa. Então, ele percebe, né? Fulana gosta de esporte, fulana gosta de viajar, fulana gosta de línguas. Então, o fulano, né? Vamos lá. E aí, o que eles falam? Eles começam a imitar, eles fazem uma projeção, eles começam a agir da mesma forma, né? Então, né, a fulana gosta de... o meu objeto de conquista gosta, porque eles veem as pessoas como objeto, tá? Infelizmente. Ela gosta de viajar. Aí, ele pescou que ela quer viajar ou ele quer viajar, sei lá, o sonho da vida dele é ir para Fernando de Noronha, vamos lá. De repente, ele me aparece com umas passagens para Fernando de Noronha, com um buquê de flores, e eles falam muito bem, eles falam aquilo que a pessoa quer ouvir, eles fazem um estudo, isso é o espelhamento. Aí a pessoa... Tá. Eu te dou aquilo, eu sou para você. Seria mais ou menos isso, eu sou para você aquilo que você eu quer, sei que você eu quer. sou sua alma gêmea. E a pessoa, ela percebe assim, meu Deus, encontrei minha alma gêmea. Essa pessoa é maravilhosa. Tudo que eu falo, ela fala na mesma sintonia. Tudo que eu quero, o que eu gosto coincide. Tudo bate. Meu Deus, chegou. O príncipe, a princesa da minha vida. Né? A minha alma gêmea. Eles fazem esse espelhamento de forma que a pessoa acredite que, enfim, chegou. Né? E daí começa com o love bombing. Love bombing é palavras de amor, buquê de rosas, ou a mulher, cartas e mensagens, tudo fluindo muito bem. E isso, né, essa habilidade que eles têm, né, de conquista, de manipulação, eles têm várias táticas de manipulação. E é assim, um padrão um pouco assim, você vê que todos eles têm o mesmo padrão, né? O que acontece? Eles vão para o Bomb Love, e daí a pessoa começa a ficar encantada, mexe com os hormônios, aí mexe com a tua ocitocina, mexe com a tua endorfina, mexe com o teu cortisol. Então, é uma mistura. Isso cria um vício, uma dependência química, inclusive. Quando você vê, você está apaixonado. Né? Quando a pessoa vê, ela está simplesmente cega de paixão. Então, é uma mistura de tudo. E aí, o que acontece? Quando eles percebem que você está enredado, opa, tá na mão. De repente, eles começam com pequenos abusos. Aí por exemplo, aí você que era linda, que o seu vestido era maravilhoso, aí começa, nossa, seu cabelo não tá legal, né? Essa roupa, você acha que tá bacana? Essas coisas sutis, começam com coisas sutis. Nossa, a tua casa, pô, esse móvel não é... Esse móvel é feio. Começa a tentar te diminuir, começa a tentar te afastar dos seus amigos e da sua família. Aí, sutilmente, de repente, sugere, não, essa faculdade que você está fazendo, né, vamos... Pô, você acha que é legal? Acho que você podia parar essa faculdade, porque quanto menos contato com as pessoas, melhor, né? É o isolamento. É o isolamento. É o isolamento, né? Eu vou te isolar, porque quanto menos contato, menos rede de apoio, você está mais presa a mim, mais dependente. Eles querem fazer a vítima acreditar que sem eles ela não vive, ou ele não vive. Então, aí começa esse turbilhão de coisas, aí a vítima fica assim, peraí, mas cadê aquela pessoa maravilhosa do início? Eu quero aquilo de novo, pelo amor de Deus, eu quero aquilo de novo. Então, ela já está num ponto que ela não consegue nem mais sair, porque ela quer viver aquilo de novo.
E aí, de repente, né, aí o narcisista, claro, no momento ele também tem que parar, porque senão a vítima vai começar a querer sair. Quando ele percebe que a vítima já está incomodada, A Ellen acabou, a Ellen acabou de colocar aqui, ó. Foi isso mesmo que aconteceu. Até que começou, acho que é o que você vai o falar quente agora. O frio, morde e morde a assopra. sopra. Aí ele começa, não, peraí, agora eu vou começar a dar mais um pouco das migalhas para aprender ela um pouco. Aí dá relances do início, né? Aquelas migalhas, né? A gente deveria exigir banquete, né? Mas são as migalhas que a gente acaba aceitando quando está nesse momento, que a vítima está nesse momento, né? E aí a vítima, opa, é isso que eu quero, essa pessoa que eu conheci. E aí começa nesse, né? Quente frio, quente frio. Ela tenta buscar de volta aquele Exatamente. príncipe ou a E aí já princesa do está, início. aí nesse momento a pessoa já está total. Aí nesse momento a pessoa já está se afastando de alguns amigos, porque o narcisista, normalmente ele tenta afastar você, bota um defeito aqueles amigos que eram maravilhosos já começa a ter defeito. A família, ele já começa também a botar um defeito, ou ela, né? Aí algumas pessoas largam até trabalho e universidade, e largam a sua vida para viver em função daquela pessoa, e aí não tem nem como se sustentar financeiramente, se vê num poço sem fundo, não consegue mais sair dali. Como narcisista, ele vive do suprimento, né? O suprimento, seja ele uma reação positiva ou negativa, ele quer uma reação sua. O negativo também, Ana, não é só essa coisa da adoração, o negativo também Sim, do porque confronto, ele da não briga, seria isso? suporta, o narcisista não suporta rejeição, ele não suporta o desprezo. Isso para ele é insuportável porque ele entra de novo em contato com aquela dor que ele sentia na infância de ser invisível, de não ter validação. Então, para ele, isso é insuportável. Então, para ele é melhor uma briga, uma reação sua, mesmo que seja negativa, do que nada. Então, para ele, para o narcisista é intolerável não ter nenhum tipo de reação sua. Então, vem, né, seja lá o que for, nem que seja negativa. Então, quando ele percebe que você... Não, tem narcisistas que ficam casados ou com a pessoa muito tempo, a vida inteira, inclusive. Enquanto você estiver sendo um bom suprimento para eles, eles não vão sair. Mas muitos deles Mas eles têm outros têm. suprimentos ao mesmo tempo. Porque se aquela pessoa só tá na emoção também, sei lá, de um desgaste, que já tá na hora, não sei se fica só na raiva, mas que tá muito na raiva, na briga, ele também precisa daquela adoração, Normalmente os ou não? narcisistas, isso não é uma regra, tá? Mas normalmente os narcisistas têm vários contatos, vários, né? Ou uma que seja, eles precisam ter alguém ali, outro suprimento na fila, né? E vai mantendo aquela e vai circulando com os outros suprimentos. E então não, ele só larga a vítima, né? Que é a que a gente chama do descarte. Quando ele não vê, ou é como ele arruma um suprimento melhor, que ele considera melhor, ou quando ele não vê naquela pessoa, mas que ele não tem mais nada ali para tirar. Né? Ou seja, quando a pessoa já está emocionalmente no poço, né? Ou que de repente financeiramente já não está mais agradando, não está mais suprindo, enfim, seja lá qual o tipo de suprimento que ele está buscando. Então, normalmente ele descarta. Agora, se a vítima descarta ele, arruma um inimigo mortal. O narcisista não aceita ser descartado. Ele se vê, né, apesar de ele saber que no íntimo dele ele é uma pessoa fragilizada, é aquela criança que emocionalmente não amadureceu. É um adulto, mas emocionalmente é uma criança. Tá caindo aqui toda hora, desculpa, gente. Emocionalmente é uma criança. Então, o que acontece? Ele não aceita o descarte, porque o descarte remete a ele. Ele, como assim? Eu sou maravilhoso, eu sou grandioso, eu sou grandiosa, eu sou melhor do que essa, né, pessoa, essa vítima, essa pessoa com quem eu convivo. Como é que ela ousa me descartar? Como ele ousa me descartar? Então, eles ficam com muita raiva. Não, eles podem chegar a perseguir. Aí vem aí essas notícias que a gente recebe, né? Perseguir, ir no trabalho, após do trabalho tentar arrumar confusão. Aí faz um tipo de triangulação, usa outras pessoas, difama para os amigos. Aí, né, eles podem
chegar a tentar destruir a pessoa de várias formas quando eles são descartados, né? Porque eles não admitem o fato de ser... Isso atiça a ira narcísica, né? Então, isso pode causar um problema, inclusive em divórcios, eles dificultam ao máximo, usam os filhos para incomodar a vítima, para fragilizar a vítima, né? Seja homem ou mulher. Quando eles são descartados. Só que um narcisista, a última fase aí, normalmente, né? Tem quando eles... Vamos lá, separou, ele descartou a vítima. Ah, não, essa pessoa não tem mais nada a me oferecer, eu não vejo mais nada. Só que aí ele vai, normalmente já tem outra vítima na história. Aí ele começa engatilhado. Engatilhada. Só que aí ele percebe o seguinte, pô, deixa eu ver minha ex ou meu ex. Pô, tá se ele consegue contato ou informação, porque normalmente o que eles fazem? Eles são muito hábeis nas amizades, em articular, né, pessoas e tudo. Então, eles sempre têm, os macacos voadores. Eles plantam um macaco voador em todos os ambientes da vítima, ou na família, ou no ciclo de amigos, então, para ter aquele controle, aquele contato. Porque o narcisista é fanático pelo controle e pelo poder. Então, ele tem, assim, dá prazer a ele ter o controle. Então, ele consegue informações da ex ou do ex. Aí ele começa a ver que a ex está levantando, que o ex está levantando, já está ficando bonita, já está vivendo a vida, já não está mais aquela pessoa depressiva que ele deixou, do jeito que ele deixou. Do jeito que ele deixou, acabada, arrasada. Não, eu vou voltar lá. Tem suprimento para mim ainda, né? Aí ele tenta o hoovering, né? Que é um termo que a gente chama de aspirador, né? Aí ele tenta puxar de novo a pessoa para a relação. E muitas vezes a pessoa vai sim, consegue, entendeu? Então fica nesse... É muito difícil sair de uma relação assim, por conta disso que eu já te falei. Normalmente já é uma pessoa fragilizada emocionalmente, uma dependente emocional. Tem a questão da dependência, porque isso vira uma dependência como uma dependência de droga. É uma dependência de substâncias químicas. Porque você está o tempo todo pisando em ovos numa relação com um narcisista, né? É o tempo todo, meu Deus, o que vai acontecer? Meu Deus, será que hoje ele vai estar bem? Ou ela vai estar bem? Ou não vai estar? Será que vai reagir negativamente? Será que não vai? Então, é assim, altos e baixos de adrenalina, como eu te falei, de ocitocina, de cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, aquilo te vicia. Tanto que tem vítimas que depois têm problemas com, né, surtos pós-traumáticos, tem pânico, tem, né? E deve até ser difícil, Ana, depois, não sei, imagino assim, uma pessoa que conseguiu sair desse relacionamento, Sim. que é uma montanha russa. Você está acostumada com aquela montanha russa, sei lá, durante um certo tempo. De repente, quando as emoções, e aí de repente, quando você encontra, né, eventualmente, depois que você, né, consegue se curar disso, um relacionamento normal, talvez ele pareça, não sei, tedioso, uma coisa que... Porque não deve ter duas pessoas, entre aspas, normais, né, ou que não tem o transtorno, vão ter ali uma média, né? Não fica essa montanha-russa o tempo inteiro, né? Sim. É o que dizem, que o amor é calmo, né? A paixão que é avassaladora, que é doida, assim. E a pessoa não passa, né? Nunca chega nessa fase, num relacionamento narcisista, que nunca chega nessa fase. Não, porque o narcisista não aprendeu ele não aprendeu a ter relações saudáveis, né? Ele aprendeu que o amor é abusivo. O que ele aprendeu em casa? Amor é abuso. Então, para eles isso é normal. E às vezes, assim, eles acham que não tem nada demais o que eles estão fazendo. Eles não se veem como abusivos, né? Mas eles têm consciência do jogo de manipulação que eles fazem, então, mas para eles isso é normal. Eles são conscientes do mal que eles causam, eles são conscientes que tudo é um jogo, mas para eles é normal. Então, como a vítima normalmente é uma codependente, e a codependente, ela tem isso que você falou. Uma pessoa que a ama, ela afasta, porque como ela se vê, eu não sou uma pessoa, eu nunca fui validada, eu não sou uma pessoa, eu não sou assim amável, eu não sou uma pessoa que tem a capacidade de ser, as pessoas não vão me amar, porque eu não me vejo, eu não tenho nada demais, eu tenho uma baixa autoestima, então, o que ela faz? Quando aparece alguém que quer se chegar, ela afasta. E aí ela atrai quem? Ela atrai o abusivo. Porque o abusivo vai
ela tá seguindo padrões, ela não consegue cortar os padrões. O amor que ela conheceu na família é de abuso, e ela tá mantendo esse padrão nos relacionamentos, está projetando esse padrão nos relacionamentos, e ela acaba atraindo um abusivo também. Porque ela já viveu essa, como você falou, essa montanha-russa de emoções. Então, ela precisa manter isso. E o amor calmo demais, uma pessoa muito tranquila que traz serenidade, o amor genuíno, é tedioso, ela não consegue, ela afasta. Ela afasta porque ela diz o seguinte: eu não sou uma pessoa. O que ele me viu em mim? Né? Isso incomoda até, né? Aí ela acaba atraindo esse padrão de relacionamento. E também, eu acho que também tem a questão de, por exemplo, porque o narcisista lá atrás, no início, ele parece o príncipe encantado, mas ele faz o Muito espelhamento. encaixado. Então é tudo muito encaixado, né? Já um relacionamento normal, de verdade, né? Penso eu que, por exemplo, você tem os seus defeitos, eu tenho os meus, e a gente vai se acertando, vendo a que eu gosto, a que eu não gosto. Não, narcisista é um Perfeito, pacote não dá nem trabalho. perfeito, né? No começo, Não lá dá no início. Ele trabalho. vem encaixado, né? E normalmente a gente tem que tomar muito cuidado com essas pessoas que já aparecem na nossa vida e no dia seguinte já tá amando e daqui a uma semana já quer casar. É tudo muito. Pro codependente que tem dificuldade de se relacionar, isso é maravilhoso. Porque isso abrevia assim, a angústia que ela tem de se relacionar. Né? O codependente ele tem uma angústia muito grande de se relacionar porque ele tem muito medo de se machucar, ele tem muito medo de sofrer. Então, o que acontece? O narcisista aparece com o pacote pronto. No dia seguinte, olha, eu já te amo, eu já te quero, vamos... os abusadores, eles são assim. Então, é um encaixe perfeito, foi como você falou. E no relacionamento normal, é um dia após o outro. Você está conhecendo a pessoa, aí você vai aos poucos, construindo a relação. Então... Não é isso. Pode falar, desculpa, pode falar. Tem aqui, ó. A Aline colocou aqui. Meu namorado era um príncipe. Correu muito atrás de mim. Quando ele conseguiu, ele clonou meu celular e terminou tudo comigo. Depois de descobrir que eu tinha contato com meu ex-marido. Aí a Ellen aqui colocou outra questão. Esse suprimento pode ser só com conversas nas redes sociais? Eu acho que ela estava falando que eu perguntei em relação à traição, de ter outras pessoas. Pode ou apenas isso, ou ele precisa de um pouco mais? Aliás, a internet, né, esses aplicativos de relacionamento são um prato cheio pro abusador. E você encontra muitos perfis, tem que tomar muito cuidado, que você encontra nesses aplicativos, eles se escondem através dos aplicativos. Olha que beleza. E verdade. Tudo sobre você. Você também, né? Porque a gente conta, e eles só contam aquilo que eles querem contar. Então, assim, o narcisista pode sim, para ele, conversas paralelas com outras mulheres, é uma fonte de suprimento também. Nem que seja para ela dizer, mandar uma foto e ela dizer ou ele dizer que, nossa, que maravilhosa que você é, que não, é uma forma de suprimento também. Mesmo que não chegue às vias de fato, né? Porque ele precisa ser bajulado, da forma que for. Né? Ele precisa manter esse senso de grandiosidade que ele quer ter, né? E que ele sabe que não é verdade, né? Ele sabe que... Desculpa, fala. Mas e quando, por exemplo... Não. Imagina, não, é que falar. A gente chama de síndrome do impostor, né? Ele sabe que ele sabe que não é real, né? Ele, no fundo, ele sabe que o personagem dele é um impostor. Ele não é aquela pessoa... Mas e quando essa pessoa... eu entendo, você está dizendo, por exemplo, intimamente, em questão de relacionamentos e tal... Ela não se sente assim de verdade, né? Essa pessoa grandiosa. Mas e quando na vida social, no trabalho, sei lá, é uma pessoa de destaque, sei lá, um juiz, alguma coisa assim, porque pode atingir também um sucesso profissional, né? E aí, como é que funciona isso? Porque assim, no fundo, ele acha que não é. Mas ele, de repente, um grande empresário, sei lá, alguma coisa do tipo, mas ele obtém um sucesso na carreira, por exemplo. E como é que é esse confronto de que, tipo, no íntimo eu não me sinto de verdade uma pessoa tão qualificada assim, mas eu obtive um sucesso externo, profissional, por exemplo. Como é que faz isso, Ana? Como é que
Olha, significa isso normalmente dentro da eles são pessoa? pessoas inteligentíssimas e que eles alcançam, sim, cargos significativos. Você encontra muitos na política, muitos empresários, muitos na área jurídica. Porque, normalmente, o problema o problema dele está mais voltado realmente para as relações afetivas. Eles podem, sim, mesmo tendo esse sentimento de baixa autoestima e tudo, está mais relacionada ao afeto, né, ao parceiro. Agora, profissionalmente, eles podem ser muito bem-sucedidos, sim. Eles chegam e normalmente são, tá? São pessoas arrojadas e são articuladas, fazem bastante amigos, eles têm uma desenvoltura social muito grande, né? Eu conheço bastante que normalmente o problema se dá dentro de casa. Agora, claro, ambiente de trabalho você encontra também chefes narcisistas, né? Aí estou falando da vítima, né? Você encontra muito chefes narcisistas. Em todos os lugares você vai encontrar, né? Então, tem o assédio moral nas empresas e tudo mais. Mas o narcisista, sim, ele pode ter sucesso profissional, isso é muito comum. Agora, eles têm problema com a intimidade, tá? Ó, tá. É, Ali é no tete a tete o a problema, né? A questão intimidade. ali. Tá. E isso acho que até acaba sendo uma fonte um pouquinho ali, uma fonte a mais, uma fonte extra de suprimento, né? Porque ainda tem a adoração dos outros, né? De fora, né? Para Então, veja bem, validar, eles têm a né? validação dos outros de fora. E a pessoa que está com ele, a vítima, está cada vez mais sozinha. E aí, em determinado momento, ele ainda chega para a vítima e diz: você não tem ninguém, você não tem amigos, você não tem ninguém. Porque, na verdade, a pessoa foi se afastando de todo mundo por conta do jogo de manipulação, né? Então, o narcisista ele tem problema com a intimidade. Muitos não gostam de sexo. O sexo é uma forma apenas de manipular a vítima ou de se exibir. Mas como eles têm dificuldade de conexão real, né? Eles não se conectam emocionalmente com a outra pessoa, às vezes nem olham nos olhos da outra pessoa. Então, muitos não gostam de beijar na boca. A coisa mesmo porque eles não se conectam. A intimidade para eles é muito ruim, porque eles não querem se mostrar quem são, né? Eles não querem. Porque na intimidade você não consegue manter o personagem 100%, né? Então, muitas vezes eles não gostam realmente, eles começam muito românticos, muito príncipes, ou muito princesas, sedutores, bons de cama, mas de repente não quer nem mais transar ou não quer mais beijar. É muito comum também, ouço muito. Ou às vezes até manter isso só para manter Sim, a vítima, sim. não porque goste de verdade, mas para Para manter a manter a vítima vítima ali ali no cabresto, porque também no tem que dar cabresto. algum tipo de feedback, senão a vítima acorda e sai, né? Ó, você já respondeu isso aqui, mas foi no início, né? Então, existe tratamento com medicação ou só terapia? Foi o que você disse, é difícil Eles eles não quererem fazer querem. E terapia, né? quando vão à terapia, tá? Porque de repente eles percebem que estão perdendo a vítima. De repente a vítima diz o seguinte: olha só, a gente tem que fazer terapia, você vai fazer terapia, senão. Aí eles, né, até buscam para manter a relação. Só que se o profissional que eles buscarem não for um profissional especializado, entender do transtorno, eles vão manipular até mesmo o profissional. De forma. Não, Ô, Ana, de forma não, a que pode falar. dizer Não, que o imagina. problema todo é realmente a parceiro, o parceiro, e que eles estão tentando por ele para manter o casamento e tudo mais. Então, assim, quando chegam aí fazer um tratamento, é simplesmente para manipular ou manter o suprimento ali. Ó, gente, quem tiver pergunta, a gente está ali chegando na nossa reta final. Ou coloca aqui no comentário, ou então pode deixar aqui no balãozinho com um ponto de interrogação, que eu vejo aqui para fazer a pergunta para Ana. Eles têm, você falando assim, me vem na cabeça, eu vou falar o nome dessa pessoa porque já foi processada, enfim, já cumpriu pena e tudo mais, e foi diagnosticada por muitos como psicopata, que é a Suzane Richthofen. E, se eu não me engano, a mãe dela era psiquiatra, Eu não me né? Se eu não me recordo. engano. Eu não sei se era mãe ou se era o pai. Eu acho que era a mãe que era psiquiatra. E
E ela não. Era uma coisa, eu lembro que me marcou bastante, que era tipo assim: a mãe não conseguiu perceber, né, a filha que tinha. Você falando dessa questão de manipulação, existe características em comum da psicopatia com o narcisismo? Ou um é um passo para o outro, ou não? Tem alguma Então, Ana, semelhança ali? todo psicopata é narcisista. É narcisista. Todo Eles têm psicopata traços é muito narcisista. comuns. A diferença é que o narcisista ele tem uma preocupação com a imagem muito grande. Então ele precisa ficar bem socialmente. Por isso que normalmente o narcisista dificilmente você vai ver ele fazendo uma agressão física, porque o físico fica marcado ali e é prova, né? Normalmente a forma de agressão narcisista é financeira, patrimonial, o abuso é patrimonial, financeiro, é moral, psicológico, coisas que, né? Então, o físico normalmente, o psicopata, e o narcisista, ele tem também essa fragilidade emocional, que no fundo ele esconde. O psicopata, ele é um pouco mais frio, ele gosta de burlar a lei, ele não tem problemas em burlar a lei, ele se sente bem, inclusive, né? E ele pode chegar a matar também. Ele são traços mais severos do narcisismo, né? Ele pode chegar, inclusive, a matar uma pessoa, né? Você vê que grandes casos de... Gente, como é que é o nome? Meu Deus. Serial killers são Serial psicopatas, killer? né? Não. Isso. Então, sim, tem Ele tem um prazer sofrimento. do E sofrimento. ele é muito mais frio, Tá. né? Porque ele não é tão vulnerável quanto o narcisista, porque o narcisista tem ainda essa questão da fragilidade, da manipulação da Manutenção aparência, da que isso é importante, né? E isso é uma coisa que deixa o narcisista enraivecido, é quando uma vítima sai e expõe, ou seja por vídeos, ou seja por provas, que ele não é aquela pessoa maravilhosa que socialmente ele quer passar. Por isso que muitos narcisistas casam também, né? Porque a família digo, um álibi, né, social de que o cara é, né, uma pessoa idônea e tem família e tudo mais, né? Então, eles precisam manter essa imagem. Uma grande preocupação, então, deles é a manutenção da aparência. Da imagem, É uma da coisa imagem muito social que importante. eles têm perante né? Eles precisam da validação, né? Essa validação. E o psicopata, ele apesar de também ser socialmente, ele articula bem tudo, mas ele tem menos essa preocupação, ele é mais frio, ele gosta de, inclusive, infringir a lei. Aí, respondendo, a gente está nos últimos 10 minutinhos ali, respondendo a pergunta da Ellen, fazendo conexão com tudo isso. Se você não sofreu o descarte, você está num relacionamento com um narcisista, dificilmente você vai ter certeza disso, né? Acho que porque ele não vai passar por terapia. Você não tem, uma pessoa comum não tem condições de diagnosticar. Você acho que só vai pegando essas características. E ele não gosta do abandono, ele não aceita o abandono, ele quer manter a aparência. Mas você percebeu que tem alguma coisa errada e que tem grandes chances de você estar num relacionamento abusivo, num relacionamento tóxico com um narcisista. Como a vítima romper o ciclo? Como é que ela consegue sair então, do muitos não relacionamento saem desse? mesmo, porque não conseguem ter acesso, não se percebem, não sabem que o relacionamento é tóxico ou abusivo. Porque uma coisa é relacionamento tóxico, né? E outra é relacionamento abusivo, né? A pessoa acha que é um relacionamento tóxico, porque às vezes a toxicidade é o seguinte, né? Todos nós podemos ser tóxicos para alguém em determinado momento, né? A gente está num momento pior, né? Passando por problemas na vida, e a gente fala uma coisa que não é legal, ofende. Em algum momento a gente já foi tóxico para alguma pessoa, para o seu parceiro, mas o abuso não, o abuso realmente é intencional. Então, a pessoa, de repente, ela não se vê, ou ela se sente tão fragilizada que ela nem quer saber, ela prefere não procurar saber. Mas, eventualmente, quando uma pessoa, sei lá, vê um vídeo, alguém fala alguma coisa, e ela começa a cair fichas, e ela percebe que ela tem que sair daquilo ali, primeiro, tem que ser tudo muito planejado, tem que ter uma rede de apoio, tem que procurar ajuda psicológica, ou psiquiatra, ou seja, amigos, mas amigos confiáveis, né? Amigos que ela pode contar, porque muitas vezes a pessoa vai falar com os amigos, e os amigos vão, é aquilo que você falou, né? Mas como? Mas fulana é tão legal, mas fulana
é tão bacana, você deve estar exagerando, isso é coisa de briga de casal. Então, assim, preparar essa rede de apoio, tem que ir se fortalecendo emocionalmente, financeiramente, ter alguma reserva, né? Hoje a mulher, né, ela trabalha, né? Antigamente, você imagina, o abuso sempre existiu, mas as mulheres antigamente não dependiam dos homens para tudo. Então, imagina. Hoje não, a mulher ainda tem essa. Então é isso, é aos poucos e se trabalhar e um momento não e o parceiro ou a parceira não pode saber desse movimento, né? Porque senão vai tentar manipular de alguma forma que para a pessoa fique. Não é fácil, tá? Mas eu vejo aí muitos casos. Mas tem jeito, Mas tem. sim, tem várias pessoas que conseguem sair e seguir a vida, né? E depois continuar se tratando, porque ficam sequelas, né? Tem pessoas que desenvolvem aí vários tipos de doença, inclusive a depressão, né? Crise de ansiedade, alergias, enxaquecas, doenças autoimunes, síndrome do pânico, transtorno de ansiedade, várias situações, né? Síndrome pós-traumática, enfim. Mas tem que. Isso, isso você está falando ainda num caso de um relacionamento que, por exemplo, não tem filho. E quando se tem filho que ainda você, de alguma forma, filho, eu digo, principalmente criança, né? Porque depois que tá mais velho, tudo bem, mas criança e você sai num relacionamento desse, como é que. Porque você Sim, não não tem como tem. ter o contato zero, né? Não dá para você se afastar totalmente. Mas também você, se você ficar muito próximo, grandes chances de ou de viver o inferno sempre, né? Ou de ser de novo, como você disse, Uhum. aspirada para esse relacionamento. Tem alguma Quando você para tem isso? filho, né? Eu acho que primeiro você tem que detectou, né? Que ou a mãe ou o pai é abusivo, é narcisista. Primeiro é buscar ajuda. Ambos têm que se tratar, seja o pai e o filho, seja a mãe e o filho, se tratar. E depois a mãe tem que tentar ou botar o filho num profissional, ou ela mesma, ou o pai, né? Tentar conversar, se conseguiu ter essa clareza, se estudou. É importante dizer para o filho o seguinte: filho, você não é causa do abuso, né? Você não é o problema. O seu pai ou sua mãe desenvolveram a personalidade dessa forma, e é essa forma que eles aprenderam, eles acham que isso é amor, né? Mas não é que você não seja uma criança adorável, você é uma criança, a mamãe te ama, o papai te ama. É tentar mostrar, blindar o filho, né, a criança, de que ele não é um problema, porque normalmente a criança se vê como um problema daquela situação, né? O tempo todo briga, o tempo todo confusão. Muitas vezes o próprio narcisista joga para cima para agredir o seu parceiro ou a sua parceira, tenta jogar a culpa para cima do filho, né? De forma que tudo que puder fazer para agredir o seu parceiro vai fazer. E às vezes direciona para o filho também. Então é importante isso, né? Ajuda profissional. Principalmente para essa criança, né? Porque fica muito vulnerável, né? A criança é muito vulnerável. Uhum. E Ana, ó, a Ellen colocou aqui: a pessoa com quem estou foi casado por 16 anos. E a ex-esposa dele disse que ele não agia assim com ela. Calma aí, a ex-esposa que disse, não foi ele. Porque claro. se fosse ele, eu já ia duvidar, né? É possível que ele não seja narcisista? Olha, eu acho que tem pessoas abusivas que não têm o transtorno. Mas, assim, tem uniões, né, que exacerbam mais a questão dos traços de personalidade, né? De repente, ela pode estar mentindo, ela pode estar também não dizendo a verdade, ou de repente o comportamento dele era menos abusivo com ela, digamos assim, porque não sei se ela contornava melhor a situação ou se ela era mais, né, fazia o jogo, eu não sei te dizer. Mas eu acho difícil uma pessoa que tem um transtorno de personalidade narcisista, ele sempre vai abusar. Ele sempre vai abusar nas relações. Pode ser normal ou Nunca vai não. ter um Nunca relacionamento vai. normal. Ele não aprendeu a se relacionar de maneira, né, saudável. Não aprendeu. Então, de repente, a ex não percebia o Uhum. abuso, para ela também era normal, porque de repente também ela era abusiva, ou ela também, né? Porque tem isso, né? O codependente, ele muitas vezes ele tem ele não se torna abusivo, porque ninguém se torna adulto, narcisista ou abusivo. Na verdade, às vezes o codependente
ele acaba tendo uma reação abusiva, né? Por quê? Passa por tantos problemas, por tantos altos e baixos, por tantas descargas de adrenalina, que chega um momento que, até por sobrevivência, aquela vítima ela explode, ela tem uma reação fora do normal, uma coisa assim, né? É uma forma até de sobreviver, porque a pessoa chega uma hora que ela tem que ter aquela descarga emocional. E aí o narcisista olha para ela e fala assim, ou para ele, aí, a pessoa é louca, né? Ó, não falei nada, mas a pessoa tá gritando, tá berrando, tá igual uma maluca aí, filho, ô filho, aí. Ô. Então, assim, só que isso não torna essa vítima uma pessoa abusiva. Ela teve um momento, ela teve descargas de abuso, onde ela foi agressiva, muito instintivamente, né? Há uma reação ao que acontece. Não é natural dela, ela não tem aquele traço, ela simplesmente foi instintiva. O ser humano ele tem reações instintivas até de sobrevivência, né? Mas até isso é usado, né? Porque aí quem vê, aí de repente se alguém vê, a pessoa aí, ó, quem é o problema, né? Quem é a louca ou o louco, né? Porque tem muita mulher abusiva. Vamos também ser, né, justos, né? Tem muitas mulheres também abusivas e, enfim, não tem sexo, né? Então, as pessoas têm que... Já passou? O papo tá tão bom, mas assim, eu tenho que salvar. Não passou, mas eu tenho que parar aqui com... A gente entrou com 11 minutinhos ali, 7, 11, porque eu quero salvar a live, não quero correr risco. Então, assim, em primeiro lugar, eu super agradeço todas as suas informações. Quem tiver alguma dúvida e quiser deixar aqui embaixo, depois eu vou salvar a lieve, deixar nos comentários. A Ana responde depois, ou então, se sentir mais à vontade de mandar um direct, alguma coisa, né, Ana? Porque às vezes a pessoa não quer, enfim, se expor. Mas eu queria que você fizesse suas considerações finais aí sobre o tema para a gente encerrar. Eu acho que conhecimento é tudo, né? Primeiro você tem que buscar sempre o autoconhecimento e formas de evoluir, né? A gente está nessa vida, o propósito é de evolução. Então a gente tem que tentar viver da melhor forma possível. Conhecimento é tudo, mas também conhecimento sem ação de nada vale. Mas pelo menos starta, né? Pelo menos cai algumas fichas. Peraí, eu estava vivendo isso tudo, mas peraí, não, eu não sou, eu sei o que eu estou vivendo agora. E tentar sempre buscar fugir, né, disso tudo, buscar tratamento. Hoje em dia você tem acesso a muitas informações. Antigamente as pessoas não tinham internet, hoje você pode buscar um vídeo, não tem dinheiro para pagar um psicólogo. Tem associações que fazem o acolhimento de forma gratuita, ajuda. Então, não faltam fontes para você se tratar. Ou você vê uma live, ou você faz uma pergunta no direct. Eu sempre vou estar à disposição para ajudar. E eu fico muito feliz de poder contribuir de alguma forma com o despertar das pessoas e com a felicidade das pessoas, né? E tem muitos posts, a Ana publica muita coisa. Então, assim, super aconselho. Quem veio para essa live, siga a Ana, porque tem muita coisa mesmo. Vai eu tô lá. correndo para desligar aqui, porque eu quero salvar essa live. Boa Meu noite. agradecimento